Então, seguindo aqui na nossa aula de Lightroom, vamos falar sobre um painel que também é muito usado, ele é bem poderoso, é o painel HSL/cor, certo? O que o HSL ele significa? Ele, na verdade, ele significa matiz, saturação e luminância, só que em inglês, que é Hue, Saturation e Luminance, certo? Então, é basicamente isso que o painel faz. A gente consegue ter um controle sobre esses aspectos da cor. E se tu for te lembrar daquela aula que a gente fez de teoria de cor, esses são os três aspectos que compõem a cor. A matiz, ela sendo a própria cor, né? Qual o tipo de cor que vai ser ela. A saturação, ela diz respeito ao quão pura é essa cor. Quando tu tem uma cor muito saturada, ela, por exemplo, um vermelho bem saturado, ele é um vermelho puro. E um vermelho não tão saturado, ele é um vermelho mais esmaecido, digamos assim. Ele é um vermelho que não tem tanta cor vermelha. Ele tem mais cores cinzas, ou mais cores misturadas com ele. E a luminância, ela é basicamente o brilho dessa cor. Mais luminância, ele é um vermelho mais brilhante, e menos luminância, ele é um vermelho mais escuro, certo? E como é que a gente usa esse painel? Vamos primeiro falar sobre como a gente consegue navegar aqui por esse painel, tá? Como eu já mostrei para vocês, aqui, se tu clicar no HSL, tu consegue individualmente mexer na matiz de todas as cores, ó, vermelho, laranja, amarelo, verde e assim por diante, na saturação dessas mesmas cores ou na luminância dessas mesmas cores. E caso tu consiga comportar os três painéis, digamos assim, né, dentro de um só, tu pode, olha só, aqui tu diz para o Lightroom, eu quero abrir todos os painéis juntos. E é o que ele faz, ó, ele abre a matiz, a saturação e a luminância de cada cor, tudo num painel só. Mas aqui nessa aula eu vou deixar separado justamente para a gente ver como cada painel afeta a cor de certa maneira. Ou tu pode, além do painel HSL, tu pode ir no lado da cor, que é basicamente a mesma coisa, só que ele te dá separado por cada cor. Ou seja, ele te dá a matiz, a saturação e a luminância aqui, tudo junto, da cor vermelha, aí aqui da cor laranja, amarela, verde e assim por diante. Ou também, da outra forma, tu pode abrir cada cor separada, só que ao invés de a gente estar separado aqui no HSL, a gente fica separado todas as matizes das cores aqui, uma embaixo da outra. No painel cor, a gente fica com todas as cores e fica cada controle separado também. Não faz diferença, o efeito é o mesmo, é mais uma questão de preferência, certo? Felipe, como é que tu trabalha? Eu gosto de mexer aqui, no todos juntos, certo? Eu consigo visualizar tudo que eu já fiz, eu consigo mexer na matiz das cores, na saturação, depois as luminâncias, sem estar tendo que clicar em cada painel aqui. Mas eu tenho uma tela grande aqui para fazer a edição das fotos. Às vezes no notebook, quando eu faço edição no notebook, eu uso aqui separado, tá? É questão de preferência. Então, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre o que cada componente aqui desse painel ele faz. Então, a gente tem aqui a nossa roda de cores, certo? Com os nossos amarelos, os nossos laranjas aqui, os nossos vermelhos, os nossos roxos ou púrpuras, azuis, verdes. E olha só que legal, esse painel ele é muito bom para a gente, claro, mexer com a cor. E o que acontece se eu mexer na matiz da cor? A matiz ela funciona assim, a gente tem o vermelho, certo? Que é essa cor aqui. E tu vê que as cores ao lado delas, as cores complementares, são os laranjas e os roxos, né? Os púrpuras ou os rosas. E o que a matiz faz? Tu pode transformar esse vermelho mais para o lado dos laranjas ou mais para o lado dos roxos. Olha aqui. Se eu colocar para a direita, inclusive o Lightroom ele te dá essa representação visual. Tu vê que aqui na direita ele está mais um laranja e aqui ele está um pouco mais rosa. Então vamos ver. Se eu puxar o meu slider aqui pro laranja, tu vai ver que o vermelho, nossa roda de cor, ele está ficando exatamente igual ao laranja, olha só, ele ficou muito parecido. E ele também faz isso com as cores adjacentes, ó. Tu vê que o rosa ele também tem um pouco de vermelho.
Então, tu vai ver que essas cores aqui, na verdade, ele muda as cores próximas do vermelho, mas principalmente o vermelho. Ó, aqui a gente vai colocar para o laranja. Ou, caso contrário, a gente vai deixar os nossos vermelhos um pouco mais rosas. Ó, ele está mais rosa e o laranja, ele ficou um pouco mais vermelho. E é assim que a gente consegue fazer isso ao longo de toda a roda de cores. Por exemplo, no laranja, olha aqui, eu consigo transformar o meu vermelho também em mais laranja, mas o laranja ele está ficando mais amarelado. Ou posso deixar o meu laranja mais avermelhado. E assim vai. O azul, por exemplo, eu posso deixar ele mais para o lado do azul piscina, que é aqui, ou para a direita eu posso deixar ele mais roxo. O nosso verde é a mesma coisa. Ó, eu posso deixar ele mais para o lado do azul piscina, uma combinação de verde com azul, ou posso deixar ele mais amarelo. Então, é assim que a matiz funciona. Indo para a saturação, é aquilo que eu falei, é o quão pura é a cor. É o quão vermelho, por exemplo, se a gente saturar bem o vermelho, podem ver ali aqui no nosso vermelho, que vai ficar mais brilhante, fica um vermelho muito, muito puro. Ele é o vermelho mais puro que a gente consegue tirar aqui dessa cor e dessa calibragem aqui do Lightroom. Agora, se eu quiser desaturar, tu vê que ele vai ficando mais esmaecido, ele vai perdendo a cor do vermelho. Inclusive, ele vai ficando mais cinza. É justamente isso que a saturação faz. E eu tenho esse controle para todas as cores, olha só. Eu posso deixar o laranja bem saturado ou bem desaturado. Olha que nesse caso aqui ele ficou praticamente cinza. E vocês podem ver que mesmo eu desaturando o laranja, eu desaturo também um pouquinho o vermelho. E é justamente isso que a roda de cor faz e a ferramenta do Lightroom faz. Não está desaturando praticamente só o laranja em específico. Tu vai estar desaturando as cores um pouquinho do lado dessas, certo? O azul, a mesma coisa. Vocês podem ver que, ó, o meu azul aqui ele ficou cinza, aqui ele ficou mais claro e aqui o roxo ele perdeu um pouco da cor também. O verde, mesma coisa. Ó, se a gente for para o púrpura, a mesma coisa. Enfim, essa é a quantidade de saturação, é a pureza da cor ou não, certo? Como inclusive a gente já falou lá no painel básico, se a gente tirar a saturação por completo, tu vê que a nossa roda de cor ela vai ficar numa escala de cinza, certo? Só que aqui eu faço isso com todas as cores de uma vez. E no HSL eu tenho controle sobre cada cor individualmente. E a luminância, como eu já falei, é a quantidade de brilho que tem nessa cor. Ó, se a gente for no vermelho, a gente vai estar clareando o nosso vermelho. E a gente pode escurecer esse vermelho. Olha, ficou quase um tom de... Aqui o laranja ele ficou marrom. E a gente pode fazer isso, clarear, escurecer as cores individualmente para cada cor. Enfim, esse é o painel HSL. Esse é o modo como ele funciona. Agora vamos ver numa maneira mais prática, editando algumas fotos. Vamos lá. Então vamos ver de uma maneira mais prática aqui como é que a gente pode utilizar esse HSL nas nossas fotos. Vamos escolher uma aqui que a gente possa mexer no matiz aqui. Vamos pegar a foto da arara de novo. Aí eu posso vir ou no revelação ou apertar a tecla D do atalho, caso você já tenha esquecido. Mas aqui eu vim no meu painel de HSL e digamos que eu gosto dessa foto da arara aqui. Eu gosto porque tem esse contraste do vermelho com o verde, só que o verde, para mim, ele está chamando muita atenção aqui no fundo, certo? E eu quero dar mais destaque para essa arara. O que eu posso fazer aqui? Tem várias maneiras, certo? Eu poderia diminuir um pouquinho a luminância do verde, olha só, porque daí eu deixaria só a arara em evidência, porque eu vou estar escurecendo um pouquinho esse verde e aqui vai permanecer na mesma cor. Ou eu poderia aumentar um pouquinho o brilho do vermelho, olha só, aumenta um pouquinho do vermelho, do laranja, para chamar mais atenção para a arara, e ainda assim escurecer um pouquinho o verde. Ou posso fazer de uma maneira diferente. Eu posso fazer isso saturando ou desaturando alguma cor.
mesma coisa. Eu quero chamar mais atenção para a arara. Então, eu vou dessaturar um pouquinho esse verde. Olha só, se eu levar ele todo pro final aqui, completamente desaturado, vocês veem que fica um verde quase cinza. E a arara ela fica bem aparente. Mas eu não quero isso, tá? Eu quero um pouco menos. Então eu vou tirar um pouquinho o verde aqui. E eu posso ainda aumentar um pouquinho a saturação do vermelho, do laranja e do amarelo aqui, para realmente chamar mais atenção para a nossa arara. Então olha só, com pequenos ajustes, olha a diferença. E eu posso aumentar um pouquinho mais essa saturação, para chamar mais atenção ainda. Aqui. Então olha que como com pequenos ajustes, a nossa arara já está chamando mais atenção. Eu poderia, inclusive, aumentar um pouquinho a luminância do vermelho, aumentar um pouquinho, deixar um pouquinho mais claro e escurecer ainda mais um pouquinho o verde e um pouquinho do amarelo, talvez. Ó, mas eu quero essas penas um pouco mais brilhantes, então eu venho aqui no azul. Olha só como eu estou clareando as penas. E uma coisa que eu não falei, que é muito legal nessa ferramenta, que ela também tem na curva de tons, toda vez que tu vê essa bolinha aqui, ó, e ela aparece tanto para matiz, saturação e luminância, certo? Deixa eu ver se ela aparece. E também aqui no todos ela aparece. Mas digamos que eu não sei exatamente, aqui é um azul, ok. Mas digamos que isso aqui, essa cor aqui, ela é um laranja, ela é um vermelho, ela é um amarelo. Então eu venho aqui nessa bolinha, eu trago meu mouse aqui para cima. E tu vê que o laranja ele ficou mais selecionado. Então se eu clicar aqui e aumentar, ó, tu vê que inclusive ele aumenta o laranja e o vermelho junto. Então isso quer dizer que ele tem uma combinação de laranja e vermelho aqui. E essa é uma ferramenta muito legal. Agora se eu vier aqui no verde, ele provavelmente vai me dar só o verde e um pouquinho de amarelo. Ó, ele está mexendo o verde junto com o amarelo, mas mais o verde. E essa é uma ferramenta muito legal para tu realmente descobrir quais cores que estão entrando aqui na tua cor. Olha só, uma coisa muito interessante. Se eu vier aqui na luminância, na saturação, por exemplo, e eu clicar aqui, praticamente vocês estão vendo que a grama normalmente é conhecida como verde, certo? Mas olha só, à medida que eu pego aqui esse meu seletor e venho na saturação, tu vê que ele vai puxar o verde e o amarelo junto. Ó, quase na mesma proporção, para dar aquele efeito de verde musgo. Isso também é muito legal, tem muita gente que usa isso nas fotos. Principalmente esses Instagrams de fotos de natureza, fotos de floresta, eles deixam bem desaturado o verde, certo? E também, vocês podem ver, tem bastante amarelo na grama. Vamos pegar aqui outra foto que contém a grama para mostrar para vocês. Não tem mais nenhuma. Aqui, essa aqui vai ter. Eu acho que essa aqui vai ter um verde um pouco mais. Mas se eu desaturar o amarelo, vocês podem ver que a grama, ela também desatura, olha só. Todo aquele brilho da grama, ele vai embora. Então, toda vez que tu vê alguma folhagem, praticamente tu tem verde e amarelo. Vamos ver essa aqui. Olha só, se eu desaturar o amarelo, eu vou estar tirando um pouquinho do brilho da copa das árvores. Mas aqui está um pouco mais escuro, então eu tenho mais do verde. E olha que legal, olha que legal. Na mesma coisa da foto da arara, em retratos, a gente pode fazer isso muito, muito fácil aqui no HSL, que é justamente essa maneira de tu destacar o assunto da foto. E aqui nesse caso é o casal. E o que eu vou fazer aqui? Eu poderia, da mesma forma que eu tinha na foto da arara um fundo verde com a arara aqui mais vermelha, né, dando aquele contraste. Deixa eu achar aqui a foto. Aqui eu posso fazer a mesma coisa, olha só. Só que em vez do vermelho, aqui a pele humana, ela normalmente cai no espectro do laranja. Eu poderia saturar o laranja, deixar eles com... Parece que for tomar aqueles banhos de sol artificial, aqueles spray que, sei lá, os caras usam. E fica muito irreal. Mas se eu quiser chamar mais atenção para o casal, o que eu posso fazer? Eu posso desaturar um pouco o verde. Ou muito, caso tu queira.
Aí eles explodem na tela. Mas eu vou ficar no meio do caminho. Eu quero ainda mostrar que é uma floresta, que tem verde, mas eu quero deixar eles aqui mais em evidência. Eu poderia aumentar um pouquinho a saturação do laranja também, não faz mal, mas não muito. Eu posso aumentar a luminância aqui para eles ficarem mais com a pele um pouco mais clara, chamando mais atenção. E tem que tomar cuidado com a luminância para justamente tu não ficar muito escuro, certo? Então, esse é um ótimo jeito de tu chamar a atenção para tuas fotos. Outra coisa que a gente pode fazer, que a gente ainda não mexeu, vamos pegar essa aqui, que é quase como um Papai Noel anotando os pedidos da menina aqui. Ah, eu quero dar mais calor para essa foto. Ah, mas eu não sei se isso aqui é um amarelo, se isso aqui é um laranja, aqui se tem amarelo com laranja. Então, a gente vem aqui nessa ferramenta e ó, eu quero dar mais um calorzinho, eu quero dar mais um tom de alaranjada aqui para essa foto. Então eu clico aqui e se eu subo, eu vou estar aumentando o laranja. Quer dizer, eu vou estar levando ele mais para o verde. E se eu desço, eu vou estar levando ele mais para o vermelho, certo? Só que eu não quero muito aqui, eu quero só que o meu amarelo ele fique um pouquinho mais alaranjado, dando mais a sensação de calor ainda, que esteja bem aconchegante nessa foto aqui. Ou o que a gente pode fazer ainda em fotografias de paisagem, vamos pegar aqui, eu não tenho tanta foto de paisagem aqui, tem que colocar mais, mas essa aqui vai servir. Olha só, eu posso, eu quero saturar só o pôr do sol aqui, então eu vou pegar os laranjas e vou dar aquela saturada, um pouquinho no vermelho também, um pouquinho no amarelo. E olha só, a diferença do antes e depois aqui fica bem mais saturado. Ou, eu não sei exatamente que cor é essa aqui, então eu vou vir com a minha ferramenta e vou saturar aqui. Ó, aqui foi para o extremo, eu saturei muito o laranja e o amarelo. E é isso que muitos fotógrafos de paisagem eles fazem. A gente vai ter uma aula separada lá mais adiante que a gente tem fotografia de paisagem, tem bastante fotografia de paisagem que a gente vai trabalhar nesse curso. Ou esse tipo de céu aqui, o que a gente pode fazer? Vocês podem ver aqui, mais perto do sol, ele fica amarelo. E quanto mais longe, ele vai ficando mais pro laranja, mais pro vermelho. Então, aqui, vamos mexer em tudo. Vamos mexer em tudo, na matiz, na saturação, na luminância, tá? Digamos que eu queira levar aqui meu amarelo um pouco mais pro lado do laranja, para deixar ele um pouco mais como se estivesse ele pegando fogo mesmo. Ou eu quero dar uma separação maior de cor. Então, eu vou levar meu amarelo um pouquinho aqui pro laranja. Eu posso levar meu laranja um pouquinho mais pro vermelho. Vocês podem ver que um pouquinho que eu mexo, ele já vai completamente, ele já muda bastante. Então, a gente tem que ter muito cuidado aqui nessa ferramenta. E o vermelho, eu vou deixar aqui. Eu posso deixar mais pro rosa também. Mas vocês podem ver que eu não tenho tanto vermelho nessa foto. Ó. Eu estou mexendo aqui para cima e para baixo e não mexo tanto. Agora, o laranja, sim. O laranja, se eu mexer, eu mexo bastante na foto. Então, eu quero ter um tom um pouco mais de avermelhado aqui. E eu posso mudar também o verde. Olha só a grama aqui. Digamos que eu queira que a minha grama ela fique mais pro laranja também. Então, eu vou mudar um pouquinho aqui o verde, eu vou levar ele mais pro amarelo, para como se fosse aquela golden hour. Eu posso fazer também saturar aqui as cores do céu. Eu vou saturar um pouquinho o laranja, saturar um pouquinho o amarelo. Vocês podem ver que se eu saturo o amarelo, ele também aparece aqui na grama, como a gente já tinha falado. E tudo que tem grama, folhagem, a gente tem boa parte de amarelo aqui neles. O que me deixou bem legal. Eu gostei desse efeito aqui na grama, mas só que aqui no céu ficou demais. Então o que eu vou fazer? Eu vou saturar sim o amarelo, mas de uma maneira que o céu não fique aquele saturado muito artificial, digamos assim. Eu posso mudar a luminância também. Como a gente já falou, digamos que eu queira recuperar um pouco de detalhe no amarelo aqui. Ó, eu posso escurecer e deixar ele um pouco mais laranja, olha aqui. Mas aí eu vou escurecer também a grama. Ó, ou eu posso clarear o meu céu, ou eu posso chamar um pouco mais de detalhe aqui nos laranjas também, deixar ele um pouco mais escuro. Vocês podem ver que aquela parte que eu tinha
aqui que estava mais estourada, eu consegui recuperar só mexendo na luminância das cores aqui, da saturação. Ou eu posso saturar ainda mais um pouco o azul, para dar um pouco mais de separação, um pouco mais de contraste. Vamos ver se o azul ele consegue mexer. Não, deixa eu ver se o púrpura ele mexe. Também não. Então vamos ver aqui se eu consigo separar. Não. Então tem situações que o Lightroom ele não consegue selecionar as cores aqui, que é bem esse caso. Ó. Vocês podem ver que eu tenho um pouco de laranja e um pouco de azul aqui. Ainda tem um pouquinho de azul aqui, mas eu não consigo selecionar. Então, por isso que é muito importante a gente usar a curva, o HSL, junto com a curva de tons. Então, por isso que é muito importante a gente usar o HSL com a curva de tons. Vamos, por exemplo, eu quero separar, eu quero deixar esse azul aqui um pouquinho mais azul. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui na curva de tons, eu sei que eu estou na aula de HSL, mas as ferramentas elas se completam. Eu venho aqui e eu vejo que essa parte, ele está me mostrando que é aqui bem no meio da curva. Então eu vou fazer um clique aqui. E agora eu não quero mexer no resto da foto. Eu quero mexer só naquela parte ali, naquela parte mais azul. Então eu vou colocar 2 pontos aqui para travar esses pontos, certo? Eu vou mexer praticamente só no azul. Ou seja, vocês veem que eu estou deixando, se eu subir muito, a minha foto ela fica completamente azul. Agora, eu quero mexer só um pouquinho. Então, eu adicionei um pouco de azul aqui nos pontos médios da foto. Então, eu dei um pouco mais de contraste para contrastar com o laranja e o amarelo aqui da foto, certo? E é basicamente assim que o HSL funciona. Como eu já falei, é aqui que muita gente começa a criar os seus estilos de fotografia. Tem gente que gosta do verde e do amarelo bem desaturado. Que nem eu falei, muitos fotógrafos de natureza eles gostam desse tipo de edição para as fotos dele. E, enfim, tem gente que gosta desse estilo aqui mais saturado. Cada um tem o seu estilo. E isso é que torna o legal da fotografia, porque seria muito chato se todo mundo editasse da mesma forma. E é o que está acontecendo no Instagram. Então, por isso que eu gosto de mostrar como é que funciona cada ferramenta e deixar para tu definir o teu estilo, o que tu gosta de fazer nas tuas fotos. Eu aqui, nas minhas fotos, eu gosto de simplificar. Ou seja, eu gosto de ter 2, 3 cores dominantes no máximo. Normalmente 2. Tá? Então, digamos que eu tirei essa foto aqui, eu gosto de ter duas cores, que é exatamente o que acontece. A gente tem o vermelho e o verde. Agora, essa foto aqui, que tá um banzé, e mesmo assim que ela tá cheia de cor, tu vê que ela tem uma predominância de cor laranja, né? Laranja, avermelhado. Enfim, cada um tem seu estilo, certo? Tem gente que gosta de ter fotos bem monocromáticas, então, digamos que aqui a gente tem um pouquinho de cor laranja, tem gente que gosta de saturar esse laranja e deixar só o azul, por exemplo. Então vamos pegar o laranja e se a gente desaturar, olha aqui o cabelo dela. Vamos desaturar também o amarelo? Não, amarelo não. É só o laranja mesmo que faz efeito aqui. E tem gente que gosta de saturar o azul. Vamos pegar, deixar mais saturado, vamos saturar aqui. Também pode dar uma profundidade maior para o azul, deixando ele um pouco mais escuro, né? Para o azul piscina. E tem gente que gosta desse estilo. Enfim, como eu falei, cada um tem que definir seu estilo, tem que começar a criar sua identidade como fotógrafo. E é exatamente aqui no HSL que muita gente começa a fazer isso. Então, como eu falei, o HSL em conjunto com curva de tons e com o próximo, que é a correção de cores, tu vai conseguir ter um controle muito amplo, assim, um controle muito preciso sobre todas as cores nas tuas fotos, tá? Bora para a próxima aula.